acho que ele tá conseguindo, por exemplo, o Eros Mancuso. Todo mundo criticava muito aqui o Eros Mancuso. O torcedor falava muito sobre o Eros Mancuso. Porque ele estava realmente mal. E até porque ele estava realmente Exato. mal. Mas eu acho, Alexandre, que o Palermo ele conseguiu resgatar uma outra característica dele, Dani, do sistema ofensivo. Total. Né, meu filho? Você não marca direito, não. Já vi que você não marca. Vá até a linha de fundo, né? Vá-se embora. Mude toda aquela... Lembrei do Rogério Ceni. Avisa pro Tinga que ele não é ala. O Tinga não é ala, é lateral. Avisa pro Mancuso que ele é ala. Ele é ala. Só joga lá na frente. Mas, ele vai lá pra frente, meu filho, vai. Sendo muito justo, né? E eventualmente a gente precisa ser justo. Sim. Todas as críticas ao Fortaleza, o entendimento de que o Fortaleza vive um momento muito ruim, muita gente não tá bem. Mas em termos de avaliação individual... Se tem um jogador que se potencializou, foi o Eros Mancuso. Isso é um fato, Denise. E é justamente pelo quesito ofensivo, né? O Mancuso, no atual sistema de jogo junto ao Palermo, ele acaba sendo um dos protagonistas, né? Porque o jogo do Palermo passa muito pelos laterais. O Pacheco fez um golaço um dia desses, o Mancuso acabou de marcar também um gol, um bonito gol, gols com a mesma característica, tá? Como se fosse realmente assim, se você tem espaço, ataca o espaço. Se preocupa um pouco menos com a defesa, a gente vai dar cobertura, mas você precisa atacar o espaço, preencher a última zona, chegar dentro da área. E os dois laterais têm feito isso. É realmente um trabalho importante, porque Fortaleza tinha tido muita dificuldade no quesito ofensivo, mas até aqui, de 5 jogos, tem 3 vitórias, e o jogo passa muito por eles. Eu lembro bem, Denise, que no primeiro jogo logo, que o Breno Lopes faz aquele gol, né, diante do time do Sport, o Mancuso é que tá lá dentro da área, ele que faz a interceptação da jogada e o Breno vai lá e marca o gol. Depois ele dá assistência pro Sacha e o Sacha faz outro gol, outro jogo importante. E agora ele balançou as redes. E até no jogo em que o Fortaleza foi derrotado duramente ali pro time do Palmeiras, o gol do Crispim tem também participação do Mancuso, que ele tá dentro da área finalizando. Ele exige a defesa do goleiro Everton. Então, se tem um jogador, né, de todos os atletas que o Fortaleza tem, o Palermo está tentando definir esse time titular, está buscando aí encontrar caminhos para esse time voltar, né, a reagir no campeonato, o Mancuso é um desses jogadores que se potencializou. Significa dizer que ele não tem ainda outras valências, né, que precisem melhorar? É óbvio. Ele não é um bom lateral marcador. Quando você chega próximo a ele, né, ele não é tão forte no 1 contra 1 defensivo. Às vezes ele permite demais, né, que o atleta adversário consiga fazer o cruzamento. Então ele tem realmente alguns quesitos, mas o Palermo ele potencializa o que ele tem de bom. Finalização, associação ali junto, né, ao atacante lá no último terço. Ele avança muitas vezes pelo corredor central, né, então faz essa inversão do lado para o meio. E é muito importante que o Fortaleza amplie seu repertório. E o Mancuso tem ajudado nisso. Na ausência de Matheus Pereira, quem vai? Denise, são muitas possibilidades, mas eu acho que a melhor ou a mais adequada seria o Pierre. Pierre, se a gente bota na balança os volantes que o Fortaleza tem à disposição, eu acho que aqueles que jogaram recentemente, que foram melhor, foi o Pierre. Né? Porque o Rossetto foi titular na última partida, não rendeu. Martínez e Zé Wellison não têm sido aproveitados. Né? Então, o Rodrigo também não colocaria como titular, né? Nem jogou como titular, pelo menos nesse recorte mais recente. Mas o Pierre jogou, e jogou quando jogou foi bem. Né? Então eu acho, ficaria o meio de campo um pouco mais defensivo, porque você teria o Pierre e o Sacha, que são dois volantes mais de marcação do que de saída de jogo, né? Mas eu acho que seria menos arriscado do que você colocar um meia atacante ali e ficar com 2 meias, né? O Vasco é uma equipe que tem crescido bastante no campeonato nessas últimas partidas, né? É uma equipe que faz gols, né? Que tem ali o Ryan e outros jogadores do setor de ataque, né? Que são bons ofensivamente, mas eu considero que o Pierre seria a melhor opção. Fernandinha, Matheus Pereira tá fora por suspensão, não é isso? Isso, ele sofreu o 3º cartão amarelo e fica fora do jogo contra o Vasco. Um desfalque extremamente importante, porque Matheus Pereira foi titular em todos os jogos que esteve pelo Fortaleza, desde que chegou. Já são 14 jogos e 14 como titular, sendo essa ausência importante. E aí, dentro das partidas onde Martim Palermo fez substituições, o atleta que ele tem inserido dentro dessa perspectiva no segundo tempo tem sido o Yerson Guzmán. Ele que chegou recentemente, chegou em agosto no elenco, ficou um período afastado ali por questões burocráticas, teve a oportunidade de estrear ainda jogando no segundo tempo. Talvez seja a chance dele chegar ali para a titularidade diante do que ele tem atuado e modificado. Lembrando também que o Crispim ainda está com fadiga muscular
Então são pontos a observar nesse quesito do meio de campo, Gata Show. Ó, Denise, só para ilustrar o que eu estava falando, né? Você tem um Pochettino que é meia, então é uma alternativa, né? Em um determinado momento da passagem dele pelo Fortaleza, o próprio Marcelo Paes e o Vojvoda, muito se falava sobre ele atuar como esse segundo volante, Não né? funcionou não, mas não funcionou, foi dito que ele faria isso. Mas foi dito, né? Então, assim, por não ter funcionado na prática, eu acho que não seria interessante, né? Pablo Roberto foi contratado, mas não tem sido aproveitado, né, pelo técnico Palermo. Era então, o momento dele, tá? No contexto ideal, né, no cenário ideal, se ele foi contratado para ser essa alternativa, você não tem o camisa 8, então era para ele jogar. Mas eu acredito que pelas atuações dele, pela falta de oportunidades que tem tido, não seria a opção desejada. O Rodrigo tem entrado, né? Até surpreendentemente, ele tem recebido mais oportunidades com o Palermo do que foi com o Renato Paiva e com o Vojvoda. Mas para iniciar como titular num jogo decisivo como esse, eu não acredito. E aí você teria o Pierre, né? Ali encerrando aquela faixa ali de cima, depois a gente pode até colocar na tela de novo. Né? E aí o Pierre eu acho que seria realmente o principal candidato, caso a intenção seja continuar com os volantes. Martínez e Zé Wellison, como a gente já destacou, não têm sido relacionados, apesar de estarem reintegrados ao elenco, têm treinado normalmente, têm participado das atividades, não estão lesionados, né? Estão à disposição, mas como não têm sequer entrado no segundo tempo, como não têm sido sequer relacionados, é pouquíssimo provável que eles sejam a opção desejada. O Rossetto teve a oportunidade dele. Talvez se ele tivesse ido bem contra o Juventude, ele se credenciasse para ser o titular na vaga do Matheus Pereira. Mas como ele não foi bem, como não se destacou, e nessa temporada de 2025 como um todo ele não tem ido bem, né? Eu acho que também não seria uma alternativa interessante. E aí você teria o Guzmán, que seria, assim como o Pochettino, uma alternativa um pouco mais ofensiva. De todas essas, eu particularmente votaria no Pierre. Acho que seria... Aí seria como o meio campo? Como é que a gente poderia... Sacha, Pierre e ali na frente... E aí você pode ter, por exemplo, o Pochettino como esse meia, ou o próprio Guzmán, e isso se o Crispim não voltar a ficar à disposição. Como é fadiga muscular, Denise, eu particularmente acho que o Crispim vai estar à disposição no jogo contra o Vasco. Foi o tempo, né? É uma cautela também. A gente estava falando de um Crispim que chegou e rapidamente já foi colocado para jogar como titular e estava indo muito bem. Então eu acredito que esse processo de fadiga muscular é um processo natural, mas que não é algo que vai o deixar de fora por muito tempo. Como você tem agora 10 dias sem jogos, eu, pelo menos, acredito que ele esteja à disposição para o jogo contra o Vasco. Então, se ele estiver livre, colocaria Sacha, Pierre e Crispim. Sacha, Pierre e Crispim. E aí, Alexandre, formaria assim, tempo ele tem para organizar a casa? Ele tem muitas opções. O que ele perde com a ausência de Matheus Pereira? Denise, ele perde um jogador mais cerebral, que faz inversão, que controla bem o ritmo de jogo, que tem muita qualidade no passe, né? Que acaba sendo realmente esse termômetro, né? Do avanço do time dentro de campo. Ele é um jogador muito inteligente, o Matheus. E até por conta disso já conseguiu algumas assistências importantes. Então tem toda essa característica, né? Que é interessante. Eu acho que ele é um bom jogador realmente. Não foi bem diante do Juventude. Era uma circunstância diferente, né? O Palermo utilizou ele muito próximo ali dos atacantes, como se ele realmente fosse um camisa 10. E ele não funcionou tão bem assim, né? Dentro desse quesito armação. Realmente eu acho que ele funciona melhor um pouco mais recuado, né? Esse volante que também contribui com a armação. É isso que ele participa do jogo, né? Então, um jogador que mais para a jogada e busca dar sequência, né? E não necessariamente ele funciona nessa intensidade de alta rotação o tempo todo, né? Na correria, é um jogador mais cerebral. E o Fortaleza tem tantas opções, né, Denise? Que chega a ser curioso. Olha aí, são 11 jogadores para atuar no meio campo. No atual momento, você tem Crispim e Luca Prior. Eu não sei exatamente o que isso significa, né? Quando a gente para pensar, ter muitas opções é interessante o sonho de qualquer técnico. Mas às vezes, ter 11 só em um setor, talvez seja um sinônimo de que talvez o planejamento tenha sofrido muitas mudanças no decorrer da temporada. E aí isso resultou nesse cenário, né? Porque certamente só de folha salarial aí, Denise, é muita gente. E só jogam 3, basicamente, né? Hoje em dia. Isso vai ser cenário para o fim da temporada. Aí é o Palermo junto, não, talvez nem ele, mas a diretoria do Fortaleza que vai precisar resolver e solucionar, né? A depender do que vai acontecer no ano. Porque você gastou, por exemplo, 6 milhões de reais no Pablo Roberto, e o Pablo Roberto hoje, ele não é nem cotado para ser utilizado, né? Você não tem ele sendo utilizado, ou o próprio Pierre.
O Crispim estava jogando, mas ele acabou realmente tendo uma fadiga muscular. Tudo indica que ele vai estar à disposição para o próximo compromisso. E aí, Denise, a dúvida realmente do técnico Palermo é saber o que ele vai projetar com relação a... Sem o Matheus, eu preciso de um meio-campo mais ofensivo ou eu preciso de um meio-campo mais defensivo? Por que isso é tão relevante? Porque ele está enfrentando o Vasco. Eu sei que para muita gente o Vasco é um desses times que, poxa, tem que ganhar do Vasco, a gente sabe disso, a gente fala isso o tempo todo. Mas o Vasco não é tão ruim como se imagina. O Vasco tem sua qualidade também. E o Vasco, meus amigos, do retorno do Campeonato Brasileiro, está no G4. Se você contabiliza apenas o retorno, esse time está no G4. Esse time tem como treinador Fernando Diniz. Ou seja, o Vasco ele trabalha a posse de bola desde a defesa. E aí, Denise, ter um meio-campo que seja encaixado minimamente é importante para o time do Fortaleza conseguir disputar esse jogo, né? O time do Vasco tem no seu meio-campo Tietê, que para mim é um grande volante. Coutinho, que é um cara que está acima da média do futebol brasileiro. E aí essa outra opção muitas vezes muda, né? Às vezes é o Barros, às vezes é o Neto, né? Também tem um volante. Se coloca às vezes outros jogadores. Mas esses dois eles estão encaixados no time titular. Então essa é a dúvida. Ter volantes de contenção seria interessante para incomodar mais o Vasco, né? Porque você vai lá e tenta adiantar suas linhas, tenta, na imposição física, recuperar a bola e pressionar. E o Vasco, por ser também comandado pelo Fernando Diniz, a sua principal característica é também o seu principal pecado, né? Ele trabalha muito bem a posse de bola, desde a defesa, mas também concede muitos gols em erros da defesa, porque não tem esse nível técnico tão qualificado ali naquele último setor. Então, é uma estratégia que o Condé precisa trabalhar. Olhando para todos os jogadores, Denise, para mim, pelo que fez na temporada, pelo que pode representar no Fortaleza, talvez o interessante fosse ter o Pochettino. E aí o Pochettino funcionaria como esse outro volante. E ele vinha entrando até bem. Eu acho que ele foi bem contra o Juventude. Né? Eu acho que ele entrou Eu não bem. gostei muito foi do Matheus Pereira, mas assim, foi um fora da curva. Não, né? exatamente. Assim, do último jogo. Mas assim, o Pochettino vai dar... Eu acho que ele merece um espaçozinho entre os titulares. Pois é, você colocaria o Lucas Sacha e o Pochettino e deixaria ali outro meia, né? Que poderia ser até o próprio Crispim. É fato que não seria um time muito robusto no quesito defensivo, né? Mas uma proposta ofensiva você melhor, deixaria o Pochettino trabalhando dentro desse quesito. Eu acho que seria interessante. Opções ele tem. E tem tempo também que ele possa fazer a melhor escolha.